Vamos lá, pessoal, vamos iniciar essa aula, então, com muito carinho, com muito respeito. A intenção é ajudar você a conhecer o assunto de forma didática, de forma objetiva, de forma simples, sem juridiquês, para que você possa, assim, conhecer o mercado imobiliário, conhecer as transações imobiliárias de todos os gêneros. Isso é muito importante, tá bom? Vamos juntos, então, iniciar mais uma aula importante. Eu quero falar com você aqui diversos assuntos importantes vinculados, relacionados ao uso capião. Muitos boatos bobos nós vamos quebrar hoje aqui. Vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de uso capião, o que é uso capião, professor Júlio? Conceito. Uso capião é a forma de adquirir propriedade. Nós temos duas formas de adquirir propriedade, o uso capião é uma delas. Nós temos a forma derivada e a forma originária. A forma derivada se dá através da alienação, dos contratos imobiliários. A forma originária, eu estou falando sim do uso capião. Guarde aí, como que funciona o uso capião? Eu vou buscar através da posse, eu vou buscar através do lapso temporal, essa posse sendo mansa, pacífica, essa posse tendo animus dominis, ou animo domini, tanto faz, a alma de dono. Eu vou buscar a regularização desse imóvel. Eu vou transformar a posse que eu tenho em propriedade. Quero lembrar a você que o uso capião nós podemos usar no procedimento judicial, no procedimento extrajudicial e no procedimento administrativo, que equipara-se à regularização fundiária. Quando nós falamos de tipos, espécies, modalidades de uso capião, nós temos mais de 36. Pena que a faculdade de Direito ensina 5, 6 espécies. E muitos cursos caros, que você paga muito caro por aí, ensinam aí também 5, 6 espécies, uma verdadeira revisão da graduação que já deixou a desejar. Vamos lá. Quando nós falamos de uso capião aqui, eu quero trabalhar com você algumas novidades para 2023. Né? Novidades doutrinárias, novidades jurisprudenciais. A primeira novidade que eu trago para você, existe sim a possibilidade de fazer uso capião de herança, imóvel de herança. Nós já temos a fundamentação jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, julgando um RESP, um recurso especial, que é possível fazer uso capião de herança. O herdeiro que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, pode fazer uso capião de herança. Outro ponto também que nós podemos dizer aqui, em relação ao uso capião, é possível fazer uso capião de apartamento. Já ficou estabelecido pela jurisprudência que é possível fazer uso capião de apartamento. Trago para você mais uma situação importante, pacificada, que vamos usufruir dessa situação também em 2023. Módulo rural. Existia uma discussão se eu poderia ou não fazer uso capião quando o imóvel era superior ou inferior ao módulo rural. E hoje já está pacificado também, não só o módulo rural, mas também quando a situação fática atinge o plano diretor, ou seja, o imóvel não está na descrição do plano diretor daquela localidade. Então, o uso capião pode ser feito mesmo assim, mesmo quando o imóvel ultrapassa algumas regras ou não obedece, né, não respeita com as regras estabelecidas no plano diretor. Também mais um julgado importante. Então, esse ano aqui, de 2018 para cá, nós tivemos diversas novidades. Nós estamos em 2018, já há um tempinho, mas diversas novidades. Então 2023 é um ano que, para o uso capião, para quem trabalha com regularização de imóveis, para quem trabalha com uso capião, tem que saber que muita coisa mudou. Deixou de ser aquele instrumento preso, robótico, e passou a ter uma abertura muito grande. Também podemos dizer que para 2023 vamos ter também o uso com mais facilidade da uso capião de coisa própria. Muitos advogados e advogadas não conhecem, e esse instrumento é muito importante. O que é o uso capião de coisa própria? É o uso capião que você vai usufruir para que o seu cliente, você, consiga ter a totalidade do imóvel. É isso mesmo, a totalidade do imóvel. Infelizmente, muitas vezes o sujeito tem 10% do imóvel, 20%, ele ou ela, a fração ideal, mas ele não consegue ter a totalidade do imóvel. Então, uma saída inteligente é sim a ação de uso capião, ou o procedimento extrajudicial de uso capião de coisa própria, porque o meu nome já aparece na matrícula, eu quero ter a totalidade do imóvel. Então eu vou usufruir do uso capião para isso, tá bom? Vamos lá, uso capião paroquial, também uma novidade, começa a ser utilizada constantemente. Você, quando vai advogar num caso onde, de fato, seja para um local utilizado para cultos religiosos, o uso capião paroquial aparece como uma alternativa também. Mais uma alternativa boa aí para 2023 também, não vamos esquecer, eu queria falar com você a respeito
do instrumento de uso capião, que também pode ser utilizado quando eu não tenho matrícula. Muitos imóveis no Brasil não têm matrícula em lugar nenhum, então eu posso usufruir do uso capião para que o judiciário, através de uma ordem judicial, obrigue o cartório a criar uma matrícula, a abrir uma matrícula nova. No extrajudicial isso também vale, tá? Então, uso capião para abertura de matrícula, uso capião para sanar vício registral. O nome desse uso capião, que ficou muito bem estabelecido pela jurisprudência para 2023, é o uso capião de vício registral, tá bom? Então, mais uma intenção aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre as maiores dúvidas sobre o uso capião, essa é a intenção da nossa aula, e eu começo falando do endereçamento. Nós temos 3 procedimentos. Venderam para nós, isso na internet, né, gente? Uso capião extrajudicial, uso capião extrajudicial, você vai ficar rico, vai ganhar 5 dígitos. A gente sabe que é mentira, né? As pessoas tentam vender curso de todo jeito, de toda forma, mas não de forma ética. Vende um curso para você aprender a trabalhar, para você aprender a prestar o serviço de qualidade. Vende curso prometendo que você vai ganhar dinheiro. Isso é mau estelionato, eu acho um estelionato. Não tem sentido. O uso capião extrajudicial é muito importante, é mais um instrumento. Mas não pegou. Não pegou do jeito que eu e todos que trabalhamos com direito imobiliário achávamos que ia pegar. Claro que eu tive a oportunidade de fazer quase 70 regularizações através de uso capião extrajudicial no escritório, mas é muito pouco. É muito pouco pelo número de ações de uso capião que eu faço, que eu tenho a nível Brasil. É muito pouco para quem atua com constância com o uso capião. O uso capião extrajudicial, eu diria que cada 100 casos de uso capião, 97, 98 são casos de uso capião judicial. E apenas 1, 2 são casos de uso capião extrajudicial. O que eu recebo dos meus alunos, os meus leitores dos meus livros também, é que muita gente faz curso aqui, faz curso ali. Quando é um caso de uso capião, já quer tentar levar para o cartório, como se fosse uma batata quente. E esse é um erro muito grande. Vai perder tempo, vai fazer o cliente gastar dinheiro e no final das contas vai ter que ingressar com uma ação de uso capião judicial. O uso capião extrajudicial, por que não pegou do jeito que deveria pegar no Brasil? Não que não tenha pegado, nós utilizamos, mas não do jeito que deveria. Porque o brasileiro, infelizmente, não guarda documentos no plural, né? De que prova a posse, o ônibus domini. O brasileiro, muitas vezes, só procura advogada para fazer uso capião quando existe uma iminência de litígio, uma ação, uma notificação extrajudicial, ou uma citação, uma reivindicatória, uma ação processória. Então já procura quando de fato a situação se tornou litigiosa ou na iminência de. E muitas vezes o cartório ainda não é treinado. Nós estamos falando da mudança de nome. Muita gente divulga na internet de forma errada, a mídia também divulga de forma errada. É só ir no cartório que você consegue mudar o nome com facilidade. Não é assim. Eu atendi um rapaz na segunda-feira, e esse rapaz simpático, gente boa demais, foi 3 vezes no cartório, ninguém quis dar atenção para ele. O cartório falou, não conheço a lei, não estamos fazendo ainda. O outro cartório, estamos fazendo, mas olha, é melhor você fazer judicial. Então, não é bem o que falam, né? A teoria é diferente da prática. Lei a gente tem de monte no Brasil. O que mais tem aqui no Brasil é lei. Quero ver se funciona na prática. E tem muitas situações que não, tá bom? Vamos lá. Olha só, o que eu quero trazer para você então. Então, primeiro passo, tá? As 14 maiores dúvidas aqui em relação ao uso capião. A primeira eu quero trazer para você que nem sempre dá para fazer uso capião extrajudicial. Ou quase sempre não dá. Claro que quando dá, ótimo, muito legal, bacana, mas nem sempre dá. E o que o advogado não pode fazer, o advogado ou advogada, é ser mal preparado e levar para o extrajudicial porque não domina o uso capião. Tá errado isso, hein? Então, fechado, hein? Vamos lá, mais um ponto importante que eu queria tratar com você também, um segundo ponto. Quando é judicial, o endereçamento do uso capião vai ser feito para a vara e riscos públicos, quando não tem a vara civil. Terceiro ponto, eu quero falar com você. Qualificação, hein? Quando nós estamos falando de casado, o marido ou a esposa tem que aparecer no polo da ação, tá? A não ser que tenha uma carta de anuência ou pedir a citação dele ou dela, ok? Trabalhar com preliminares, mais um ponto, é importante, justiça gratuita, antecipação da perícia, averbação premonitória, mais um ponto importante no uso capião que muitos advogados não conhecem e acabam prejudicando o seu cliente. Mais um ponto importante que eu queria falar com você, pedir prioridade processual. Nós temos hoje o super idoso, então isso ajuda, sim. Nas ações de uso capião você pode pedir nas preliminares. Nos fatos, fato, fundamento e pedido. Quando eu falo aqui do direito, lembrando que não existe ação de uso capião, é ação de uso capião de alguma coisa. Tem 36 espécies de uso capião. Então é importante você apontar o uso capião que você escolheu. Então, 36 espécies. O nome correto da ação de uso capião é ação declaratória de uso capião. Por que declaratória? Porque não é uma ação litigiosa.
Um dos maiores erros do advogado-advogada, que não é da área, ou é da área, mas não sabe o que está fazendo, é colocar réu na ação do usucapião. Não tem réu. Nós vamos pedir a citação do último proprietário, ou dos seus herdeiros, dos confinantes, os vizinhos, lá direito, lá esquerdo. Vamos pedir também no usucapião, isso é muito importante, nós vamos pedir a manifestação do MP, Ministério Público, por mais que tenha uma discussão se precisa ou não precisa. Vamos pedir a manifestação dos entes federativos, União, Estado, Município, mas fato é que o usucapião não tem réu. Eu peço a citação porque faz parte do procedimento, tá? Então, mais um ponto importante. O pedido deve ser para a abertura de uma nova matrícula. Caso não seja o entendimento do cartório, o cartório vai registrar ou averbar a sentença, gerando efeitos originários, tá? Então, são as principais dúvidas. Mas algumas dúvidas importantes. Planta e memória descritiva é obrigatória. O que prova a posse, professor Júlio? São as contas de consumo, água, luz, correspondências bancárias, fotos, imagens, contrato de prestação de serviço, cadastro, tudo isso prova a posse. O que prova a posse mais pacífica é a certidão de distribuidor cível, ok? Mais outra dúvida importante. Professor, só posso fazer o usucapião se o imóvel não for superior a 250 metros quadrados. Não é verdade. Algumas espécies o imóvel realmente não pode ser superior a 250 metros quadrados. Outras espécies, sim. Ele pode ser superior a 250 metros quadrados se for urbano e pode ser superior a 50 hectares se for rural. Limite de metragem em algumas espécies o usucapião tem, outras não tem. Então fique atento em relação a isso. Posso ter outro imóvel no nome? Depende da espécie que você escolheu. Algumas espécies não permitem, outras permitem, tá? Outras acabam permitindo, né? Retificando aqui. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos de usucapião, então, eu trago para você aqui, a usucapião é um direito de posse ou aquisição de forma originária, de bem móvel ou bem imóvel, porque eu consigo fazer usucapião de carro, moto, caminhão. Então fique atento. Pelo lapso temporal, nós temos mais de 36 espécies de usucapião. Nós temos aqui, em relação a essas espécies, que eu quero trazer para você de importante. Todas as espécies têm requisitos próprios, requisitos daquela espécie. Se você pegar o usucapião constitucional urbana ou especial rural, tem requisitos daquela espécie. Não pode ter outro imóvel no nome, a nível Brasil. O imóvel tem limite de metragem. Então, nós temos algumas situações próprias daquele usucapião específico. Mas, em regra, o que eu trago para você é que, quando eu falo de usucapião, tem 3 requisitos, todos eles, os chamados requisitos gerais. O primeiro requisito que eu trago para você é o chamado lapso temporal. Todo usucapião tem um lapso temporal, seja de 5, 10, 15 anos, tem um lapso temporal. Lembrando que a gente consegue diminuir esse lapso temporal através, sim, de vários meios, várias formas. Soma da posse, que pode ser somada de forma originária ou derivada. Novidade para 2023 também, a posse complementar no decorrer do processo. Então, isso eu posso usar e aquele tempo que a ação demorar vai ser contabilizada para efeitos de usucapião. Então, tem muita coisa, tem muito instituto, tem muita situação que eu consigo aplicar tanto a soma de posse originária ou derivada. Originária é a soma de posse que eu uso a posse dos meus pais. Faço usucapião com um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse. A soma de posse derivada é aquela que eu compro a posse de alguém, faço o usucapião no meu nome usando a posse dessa pessoa. Também muito interessante. Então tudo isso faz reduzir o tempo, o lapso temporal de posse. Lapso temporal sempre nós vamos ter no usucapião. Posse mais pacífica, aprovada através de certidão de distribuidor cível, sempre vamos ter no usucapião. E animus domini, né, que é a alma de dono, tem que ter. Locador, não dá para fazer usucapião. Ou melhor, locador não, perdão, locatário, porque o locador dá. Locatário não dá para fazer usucapião, porque ele paga aluguel. Mesma coisa o comodato. Comodato e locação tira o ânimo domini, né? Então, cuidado com isso. O locador pode, a lei do inquilinato até fala, né? A lei 8.245 esclarece que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor. E quem pode fazer o usucapião? Aquele que tem a posse direta, indireta ou alternada. Direta, mora, reside, tem comércio. Indireta, aluga ou empresta. Mas eu sou possuidor. E alternada, eu tomo conta do imóvel, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Quero trabalhar com você também, e muito importante quando nós falamos de usucapião, falar do princípio da função social da propriedade. É matéria de pré-questionamento para recursos. Recursos, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Usucapião ordinária, eu estou falando de uma modalidade muito conhecida, exige justo título de boa-fé. Lembrando que justo título pode ser qualquer documento escrito, hein? Qualquer documento escrito. Pode ser uma carta de educação, carta de matação, pode ser um contrato de gaveta, seja qual for, escritura pública não registrada, uma declaração, ok? Lembrando que só é dono, só é proprietário aquele que tem o seu nome no cartório de imóveis. Quem tem escritura pública não registrada não é proprietário, hein? É possuidor, posseiro. O usucapião ordinário, que é um usucapião muito conhecido, 10 anos de lapso temporal, eu preciso ter boa-fé
e justo título, ok? Nós temos uma outra espécie de uso capião ordinária, que é o pro labore. Esse modo de uso capião está previsto no 1242 do Código Civil e vai depender, sim, se o possuidor produz na terra em questão. Além também disso, requisito também desse uso capião é a posse também, que deverá ocorrer de forma mansa, pacífica e contínua, garantindo ao bem uma finalidade econômica, seja qual for, seja ela de cunho extrativista, pecuária, agrícola, em terras rurais, tá? São requisitos a boa-fé e o justo título. O prazo de 5 anos, não havendo limitação legal acerca da área a ser usucapida, ok? Não tem limite de metragem. Outra espécie muito conhecida é o uso capião extraordinária. Ele aparece no 1238, muito conhecido, permite a má-fé, não exige justo título. Eu preciso de 15 anos de posse, não reclama não, porque no passado era 20, mas existe um fator de redução de 15 para 10 anos, quando eu consigo provar moradia habitual, ou então, nesse imóvel, eu realizo obras ou serviços de caráter produtivo, tá? Então isso é importante também. Lembrando que eu consigo reduzir o lapso temporal também através da soma da posse ou da posse complementar. Na uso capião extraordinária, para que seja possível a interrupção do prazo prescricional, caberá o ônus da prova ao proprietário do imóvel, caso tenha intenção de ingressar em juízo com uma ação reivindicatória. Então fique atento em relação a isso, lembrando que o único meio que eu provo nas petitórias, a propriedade é a certidão de propriedade autorizada. Quero falar com você também do uso capião extraordinária habitacional. Ele também aparece no 1238, só podendo ocorrer perante imóveis urbanos, onde se faz necessária a posse mansa e contínua para fins de moradia, não levando em consideração a boa-fé, o justo título, respeitando o prazo de 10 anos, não havendo limitação legal também, tá? O uso capião extraordinário pro labore, existe essa modalidade também, muito importante, muito conhecida. De fato, é um uso capião que eu vou utilizar, como exerce o ordinário, né, o pro labore, também possui embasamento no 1238, porém, sendo peculiar versar sobre imóvel rural, no qual será necessário apresentar sinais de exploração econômica. Eu preciso provar essa exploração econômica, dependendo, então, do justo título e boa-fé também. 10 anos, hein, com prazo. Uso capião constitucional, uso capião previsto na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal de 88. Ele pode ser chamado de uso capião constitucional, uso capião especial, tanto faz. O Código Civil chama de uso capião especial. A Constituição Federal chama de uso capião constitucional. Estamos falando dos mesmos, tá? Ele é dividido na forma urbana, artigo 183 da Constituição Federal, e ele é dividido na forma rural também, que é previsto também no artigo da Constituição Federal no 181. Quando nós falamos de uso capião aqui, o que eu quero trazer para você? 183, tá? Quando eu falo de uso capião aqui, eu quero trazer para você que ambos têm limite de metragem. Urbana até 250 metros quadrados, rural até 50 hectares, ok? Esse uso capião também é previsto no Código Civil, você consegue encontrá-lo no 1240, conhecido como uso capião constitucional habitacional, ou promorare ou promisério. Também tem esse nome, promorare ou promisério. Uso capião constitucional pro labore, artigo retificando aqui, 191 da Constituição Federal, ok? E 1239 do Código Civil. Uso capião por interesse social também é utilizado, vale a pena lembrar que esse uso capião por interesse social é chamado de uso capião coletiva também, uso capião público. Ele é relacionado inteiramente às terras devolutas, conhecidas também por serem aquelas de cunho público, porém sem destinação pelo poder público. Esse uso capião, em algum momento, integra o patrimônio de um particular, e esse uso capião possui relação pro labore, podendo ocorrer pelas vias judiciais ou administrativas, como o caso da REURB, ou extrajudicial atualmente também, sendo impedida, porém, nos casos em que a propriedade em questão tiver ligação com uma área de segurança nacional, ou seja, uma área indígena, ou uma área de proteção ambiental, APP. Então existe esse controle, essa fiscalização. Não há necessidade nesse uso capião, gente, de boa-fé ou justo título. Mas o imóvel rural não poderá ultrapassar ao limite também de metragem. Lembrando que tanto o possuidor quanto os membros da família também não poderão ser titulares de outro imóvel rural ou urbano. Tá? Então isso também é importante. Outro uso capião conhecido é o uso capião do artigo 1240-A do Código Civil, que é o uso capião familiar. Apesar de receber o nome de uso capião, ele tem uma outra função, é punir aquele que abandona a família, seja ele, seja ela, esse abandono por 2 anos. Lembrando que quem ficou no imóvel, ele ou ela, tem que ser meeiro, sócio do imóvel, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados também, tá? Então, é outro ponto. O uso capião extrajudicial não é uma modalidade, não é um tipo, não é uma espécie, é um procedimento a mais. São 3 procedimentos que eu expliquei no começo da aula, você tá craque aqui.
Esse uso capião, esse procedimento surge lá no artigo 1071 do Código de Processo Civil, também o artigo 60 da Lei 11.979 de 2009, que pertence ao programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então, também. Em relação ao uso capião de bem móvel, eu tinha falado aqui, artigo 1260 e 1262, uso capião ordinário e uso capião extraordinário. Extraordinário, 5 anos da posse do carro, da moto, né, do caminhão, e ordinário eu preciso de justo título, cai para 3 anos, mas eu preciso de um justo título de boa-fé, ok? Então, importante aqui. Vamos lá. Requisitos, então, do uso capião, lembrando, posse, mans pacífica e animus domini, ok? A posse vai depender de cada espécie de uso capião. Falamos aqui de várias espécies de uso capião, eu trouxe aqui para você, lembrando que o uso capião, então, constitucional habitacional é o artigo 183 e 1240, né? Então, fica claro aqui. Também o uso capião constitucional pro labore, 191 e 1239 do Código Civil. Também importante aqui. Então, trouxe para você aqui, conforme material de apoio, bem bacana para você estudar bastante aqui, tá bom? Legal, né? Então, tema muito importante, tema que é necessário você conhecer, você saber, para que você possa dominar o assunto. Quero fazer um convite a você, você que quer acompanhar o professor Júlio nas redes sociais, meu Instagram é professor.julio.sanches. Eu divulgo aulas, palestras, cursos gratuitos, livros, novidades, tá bom? Do direito imobiliário, do mercado imobiliário, do direito civil. Se você quer fazer uma pós comigo, entra no site www.portaleso.com.br. Portal ESO quer dizer Escola Superior Universitária. Eu sou coordenador da pós de Direito Civil, Processo Civil e coordenador da pós de Direito Imobiliário também. Tá? Então venha fazer pós comigo. Tem a pós que nós lançamos também, que é a pós de Direito Registral Notarial, com ênfase em valorização de imóveis e advocacia extrajudicial. Quem quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail, julio.professor.direito@gmail. Eu demoro muito para responder e-mail, em virtude de muito trabalho. Então, se você for algo com urgência, é melhor ligar no escritório. Tá? O telefone é o 2061-5649 e o WhatsApp do escritório é o 97685-3891. 97685-3891. Lembrando que o DDD é o 11, tá bom? Tem dúvidas? Sempre tem, vamos ver? A Monique Cruz sempre acompanhando. A Monique Cruz que é muito estudiosa. Um bom dia para você, um bom restante de semana. Tivemos o feriado. Saúde e paz para toda a família. E parabéns, Monique, sempre acompanhando. A Monique pergunta aqui. O ITBI é recolhido em qual momento? Antes da escritura ou após o registro imobiliário? Vamos lá. O ITBI, quem vai fazer essa fiscalização? Nós temos o artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 esclarece que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Correto? Quando eu faço a escritura pública, o tabelião, para lavrar a escritura pública, ele vai exigir o recolhimento. Ele vai exigir o comprovante de pagamento do tributo. Então, normalmente, na prática, é recolhido antes do registro. É recolhido antes da escritura pública. Porque o tabelião fala, olha, só vou lavrar a escritura pública se você recolher. Manda para minhas guias. Aí ele lavra a escritura pública. Tá bom? Então, normalmente é assim. E a lei é confusa e ela dá a entender que isso tem que ser recolhido no registro. Na prática, na vida prática, no mercado imobiliário, é recolhido na escritura pública antes de assinar a escritura pública. A partir do momento que eu vou lavrar a escritura pública. Tá bom, Monique? Legal. Pode, dependendo da situação. O ITBI, nós temos alguns municípios que fazem um parcelamento sim, não são todos, tá? Então precisa analisar a questão municipal, mas existe possibilidade sim em alguns municípios. São poucos, hein? Legal. Olha, Simone Bueno, professor, comprei minha casa há 15 anos, mas nunca fiz minha escritura. Não tinha e até hoje sem condições de regularizar a escritura. Posso fazer uso do direito de uso capião? Não só pode, Simone, mas como deve, tá? Deve fazer porque o uso capião distribuído você consegue não só regularizar, mas consegue se proteger. Tem até a súmula 237 do Supremo que vai criar um escudo protetor. E é isso que você precisa. Se você comprar posse, imóvel irregular, e não tem uso capião em andamento, você, de certa forma, você está vulnerável. Se alguém bater na tua porta, fazer uma ação de arbitramento de aluguel, alguma coisa, você pode se dar mal, tá bom? Então faça assim, faça o quanto antes. Contrate um advogado especialista na área. Quem faz tudo não faz nada, hein? Vamos lá. Olha o André. O uso capião de imóvel residencial exige que a pessoa não tenha outro imóvel. Cuidado, hein? 36 espécies de uso capião, algumas espécies de uso capião
realmente você não pode ter outro imóvel no nome a nível Brasil, mas não são todas as espécies. Se você pegar o uso capião do 1238, o extraordinário, o ordinário, você pode ter vários imóveis no uso capião, pode ter ações de uso capião de outros imóveis no nome, e mesmo assim vai ter sucesso, tá bom? Como fica a questão também no caso de imóveis financiados? Na verdade, depende do financiamento, mas em regra no Brasil nós usamos alienação fiduciária. Então quem se torna proprietário do imóvel? O banco, né? Você tem a posse e tem que pagar o banco para que depois o banco transfira para você com a quitação. Inventário de posse. Na verdade, o inventário de posse, ele pode ser utilizado sim numa situação que eu preciso fazer prova da posse. Agora, fazer o inventário de posse, se eu não olhar clinicamente o objetivo, seria algo inútil, né? Porque você vai fazer inventário de um imóvel irregular, o inventário por si só não vai regularizar esse imóvel, porque não estava no nome do falecido ou falecida. Então compensaria fazer uso capião. Então eu só faço inventário de posse quando eu preciso gerar a publicidade dessa posse, alguma estratégia nesse sentido. Quando de fato não tem essa necessidade, talvez o melhor, depende do caso concreto, precisa analisar, mas o melhor seja fazer uso capião ou outro meio para regularizar esse imóvel para não gastar dinheiro à toa. Tá bom, Monique? Imóvel com alienação fiduciária, pode ser alugado? Pode ser alugado. Pode ser alugado. Inclusive eu tive um cliente no escritório, ele comprou o imóvel, alienação fiduciária com a Caixa, e ele deixou de pagar, ele se atrapalhou financeiramente, o inquilino recebeu a notificação da Caixa, deixou de pagar, falou, você não está pagando a Caixa, eu não vou pagar para você, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma relação locatícia. Se a Caixa vai mandar o imóvel a leilão extrajudicial, é problema da Caixa e do comprador, né? Não do inquilino. E aí nós fizemos uma ação de despejo e despejamos o inquilino por falta de pagamento. Usou como desculpa para não pagar o aluguel. Então, pode sim. Abner Nunes, professor Júlio, eu tenho uma área rural no meu nome e estou pagando os impostos desde quando comprei. Porém, eu não produzo na área. Uma outra pessoa que invadir e produzir pode fazer os capiões. Os capiões é perigosíssimo no Brasil, né? E aumentou, inclusive, muito o número de invasões. A pessoa entra no imóvel, né? Entrou no imóvel, ficou um lapso temporal, ela faz uso capião, né? Então é perigoso sim. Voltou, teve uma estabilidade e voltou agora, hein? Voltou, pronto, voltou. Faz parte. A internet, né? Teve uma estabilidade aqui e voltou. Legal, então tem que tomar cuidado. Para a gente não perder o imóvel através de uso capião, o que a gente faz? Aluga, né? No caso faz arrendamento rural, se for rural, ou empresta. Ou cerca, toma conta, porque é complicado, hein? Depois que alguém entra lá, o risco de uso capião é grande. Aguinaldo, apenas com IPTU no nome da pessoa já é um documento aceita para a garantia de uso capião? Não preciso pagar IPTU para fazer uso capião. Não está na lei. Se eu pago IPTU, é uma prova de animus domini, ajuda a provar a posse, mas não é pré-requisito para fazer uso capião, hein? Muitas pessoas já ganharam aqui no escritório a nível Brasil ações de uso capião sem pagar R$1 de IPTU. Então, mas provou de outro jeito. Provou com declarações, com testemunhas. Então, tem vários meios de provar. O que faz você ganhar a uso capião é provar os 3 requisitos: posse, mas pacífica e animus domini, tá bom? Contrato de gaveta não é recolhido em TBI, né? Por isso muitas pessoas fazem contrato de gaveta. Para fugir não só dos emolumentos do cartório, do tabelião de notas, para fugir do registro do cartório e do tributo, né? E aqui o Abner, professor Júlio, se eu transferir o imóvel para o nome da empresa e colocar num ativo imobiliário, sou isento de TBI? Em regra sim. Precisa analisar o seu caso concreto, mas em regra sim. Precisa só analisar. Muitas perguntas, hein? Olha a Monique aqui, ó. É preciso devolver a caução no final da alocação? Pode ser devolvida ou pode ser descontada nos últimos aluguéis. Aí vai de combinar. Vai de combinar. Olha o pessoal aqui, o Brion. Bom dia, professor. Lisene. Tem mais aqui, vamos ver aqui. Pastone. Professor, é possível entrar com uso capião de um imóvel de herança com 12 anos de posse? Com certeza. Dá para fazer do artigo 1238, que se for 12 anos de posse, cai de 15 para 10 se provar moradia habitual. Legal. A doutora Jazi Sampaio, aprendendo sempre com o professor Júlio. Muito obrigado, agradeço. Saúde, paz, amor na tua vida. Muita luz, tá bom?
Marcelo de Souza, uso capião no registro, uso capião na escritura, no registro da escritura. É necessário recolher? Não. Não, porque é forma originária, Marcelo. A Maria Cecília, bom dia. Quando o imóvel está irregular e a casa está ocupada por um herdeiro, só ele tem, mas herdeiros que estão há muitos anos sem aparecer, ou pessoa está no imóvel de herdeiros, tem mais direito? Não que tem mais direito, mas está pacificado que cabe o uso capião de herdeiro, né? O herdeiro pode fazer uso capião. Pode fazer uso capião, basta ele ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Acabou as perguntas? Acabaram? Acabaram. Gente, muito obrigado. Mais uma questão de direito aqui do Conselho. Com muito carinho, mais uma aula. Muito obrigado a você que acompanhou. Um beijo, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Escutei, Fê? Acabou, né? Mas... Resolveu. Segue o jogo. Travou, mas voltou. Ai, Fê. Fê, boa semana. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Só ligar, tá? Um abração. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.